Depois de muitos anos de peregrinação, os descendentes de Abraão, através de Isaque e depois Jacó, já não eram viajantes solitários no deserto. Tornaram-se um povo grande e numeroso, com gado, servos e posses, mas ainda não uma nação. Não havia terra, nem lei, nem cidade, apenas uma promessa de Deus, ecoando através das gerações. Eu dar-vos-ei descendência como as estrelas do céu, e herdareis a terra para sempre. Mas aquela terra, Canaã, nunca esteve vazia, era habitada. Os cananeus, descendentes de Cam, filho de Noé, eram hábeis na agricultura, na construção de cidades, na forja de ferro e no estabelecimento de reis. Viviam em cidades fortificadas, Rieb, Jebus e Siquém. Cada cidade era um pequeno estado, com o seu próprio rei, príncipes e leis. Leis que não adoravam a Deus, mas adoravam ídolos feitos de pedra e bronze. Em forma de animais selvagens, corpos humanos e cabeças de vaca. Lá, a justiça é para os fortes. As mulheres são propriedade. A provocação requer apenas um olhar. E a coerção é o poder no escuro. Jacó, o homem que seria chamado Israel, após a sua longa viagem para longe da casa de Labão, montou o acampamento perto da cidade de Siquém. Ele não é um invasor, não alguém que quer lutar por terras. Ele só queria um lugar tranquilo para viver, criar os seus filhos e manter a sua aliança com Deus. Mas tinha uma filha, a única entre os seus 12 filhos. O nome dela era Diná. E numa terra não consagrada, num mundo onde a honra é mais frágil que o sangue, um passo despreocupado daquela rapariga faria com que toda a cidade fosse tingida de vermelho com espadas e lanças. Por favor, todos acompanhem a viagem bíblica através de lentes históricas e espirituais. No episódio de hoje, vamos mergulhar num dos capítulos mais dolorosos e controversos de Gênesis. A história de Diná, a única filha na casa de Jacó. E a vingança sangrenta após um crime imperdoável. Isto não é apenas um estupro. Este é um choque de dois mundos. De um lado estava a cultura cananeia da idolatria e da força como lei. De um lado está a família que carrega a promessa de Deus, mas não tem uma lei pela qual viver. Quando a honra é despedaçada, quando o silêncio do pai se torna um vazio, então, a ira dos dois irmãos, Simeão e Levi, transformou-se num incêndio que queimou uma cidade inteira. É a única filha numa família de 12 filhos. Diná, filha de Lia e Jacob, cresceu no meio dos passos pesados dos seus irmãos, entre o bufo dos burros e o tilintar dos gongos no dorso dos cavalos durante a viagem. Enquanto os irmãos lutavam para matar cabras, construir cabanas e contar ovelhas, Diná sentou-se calmamente num canto perto do riacho, cabelos entrançados, olhos a olhar para longe, onde flores silvestres cresciam na encosta. Ninguém o disse, mas todo o acampamento sabia. Diná era a única flor no jardim de espinhos. Ninguém lhe ensinou como navegar no mundo dos homens, nem que os olhos curiosos podiam abrir portas que ninguém poderia voltar a fechar. A família de Jacó acampou perto da cidade de Siquém, uma terra estranha, mas fértil, com muros de pedra a despontar no horizonte. Havia um mercado, e raparigas cananeias vestidas com roupas coloridas caminhavam no meio da praça. Nos primeiros dias, Diná sentou-se calmamente no acampamento, olhando através das aberturas da tenda para as estranhas figuras. E perguntou-se se o mundo lá fora, o mundo das mulheres cananeias, era diferente daquele em que ela vivia. E um dia, enquanto a luz do sol brilhava sobre o vale com uma cor quente de mel, saiu silenciosamente. Ninguém seguiu, sem som de aviso. Só os pés e os corações jovens se abrem ao desejo de explorar.
foi em direção à cidade, querendo ver as raparigas de lá, querendo ouvi-las cantar, querendo vê-las dançar. Talvez ela só tenha planeado ir embora por um tempo e depois voltar. Mas Dinah não sabia que, ali mesmo, no coração de Siquém, o seu primeiro olhar selaria o seu destino. Um príncipe olhava da varanda e o seu coração, ou mais precisamente, a sua luxúria, acabava de despertar. Siquém, filho do rei Hamor, foi criado no luxo, no vinho doce, no marfim e ao som de tambores de bronze dentro das frias paredes de pedra do Palácio Real Cananeu. Não era uma criança pobre que tinha de lutar por comida, mas sim alguém que estava habituado a ver algo belo como se fosse seu. Desde muito jovem, aprendeu que a terra, os animais e até as pessoas eram simplesmente objetos a serem tomados antes que outros pudessem deitar-lhes as mãos. Tinha belos cavalos, roupas egípcias e donzelas que dançavam ao som da flauta, mas nunca tinha visto ninguém como ela. Dinah, com o cabelo a cair-lhe sobre os ombros como arroz maduro, e os olhos não baixos como os das raparigas do palácio. Quando ela se perdeu no meio da cidade, o meio de um mundo construído sobre os desejos e as regras dos homens, ela não trouxe consigo nada para além da curiosidade da juventude e da crença de que o mundo não faria mal aos inocentes. Mas se quem não percebeu que ela era um ser humano, viu uma estranha flor a crescer no lugar errado e decidiu colhê-la, sem perguntar pela estação do ano. Não houve cerimônia de noivado, nem permissão, nem testemunhas, nem licença de casamento. Apenas a mão forte do homem e o corpo da rapariga foram forçados ao limite. Numa qualquer sala no coração de Siquém, entre paredes indolores, o crime aconteceu, silenciosa e violentamente, como uma fera que espezinha a inocência humana. Mas, estranhamente, quando tudo acabou e quando o violador deveria ter lavado as mãos e ido embora, Siquém virou-se para dizer palavras reconfortantes. Afagou-lhe os cabelos, chamando o seu nome num sussurro, como se nada de mal tivesse acontecido. Ele disse que a amava, que era bela e digna de ser esposa de um príncipe, que pediria ao pai para ir à casa dela, trazer o dote e fazer um casamento a sério. Ele disse-o, como se o amor fosse uma desculpa para a violência. Quanto a Dinah, ninguém sabe o que ela estava a pensar naquele momento. Ninguém ouviu a sua voz, porque não lhe era permitido falar nesta história. Quando a escuridão caiu sobre a planície, e quando os passos de Dinah não regressaram ao acampamento como de costume, Jacob sabia no seu coração que algo estava errado, mas ele não disse nada, não porque não sentisse dor, mas porque compreendia que, nesta terra estranha, cada reação rápida pode ser a faísca que acende um barril de petróleo pronto a explodir. E então, enquanto o som dos cascos dos cavalos ecoava pela cidade, quando os homens com trajes reais apareceram a meio do caminho do acampamento, todas as suspeitas foram confirmadas. O rei Hamor, pai de Siquém, chegou, não para pedir desculpa, nem para se arrepender. Vinha com a aparência de um negociador, trazendo presentes, promessas e uma oferta da mão da sua filha em casamento. Ele disse que o seu filho amava aquela rapariga, que tudo pode ser resolvido pacificamente, que as duas famílias se tornem cunhadas, para que ambos os povos possam beneficiar. Mas Jacob não respondeu. Ficou em silêncio, não porque concordasse, mas porque sabia que a sua voz não era páreo para a raiva que rugia no coração dos seus filhos. Simeão e Levi regressaram. Entraram no acampamento, ouviram as notícias e olharam diretamente para o pai, sem necessidade de explicação. Não perguntaram como é que Dinah estava ferida. Não precisam de saber os detalhes. Eles só sabem. A irmã deles tinha sido humilhada por um cananeu. E agora, o seu clã recebia uma proposta de casamento de um inimigo sorridente, como se o sangue pudesse ser limpo com seda. A raiva aumentou como uma tempestade de inverno, silenciosa, fria e cruel. No mundo deles, a honra não pode ser vendida.
Um insulto a uma filha não é apenas uma dor pessoal para uma pessoa, mas uma facada no orgulho de toda a família. Para eles, esta já não é uma questão de casamento. Esta é uma carta de desafio. Mas Simeão e Levi não agiram imediatamente após ouvirem a notícia. Não esmagaram, gritaram ou sacaram espadas no meio do acampamento como pessoas irrefletidas. Pelo contrário, os dois irmãos de Diná permaneceram sentados em silêncio junto ao fogo durante toda a noite, com os olhos fixos e as mãos a segurar os punhos das espadas. Nos seus olhos havia raiva contida, mas qualquer pessoa que olhasse podia ver. Não é uma raiva momentânea, mas um fogo escondido nas cinzas. E depois, na manhã seguinte, antes de o sol nascer acima das colinas, saíram, com um plano. Quando o rei Hamor e o príncipe Siquém chegaram ao acampamento de Jacó para negociar o casamento, Simeão e Levi receberam-nos com rostos calmos. Ninguém poderia imaginar que o sangue já fervilhava no coração daqueles dois jovens. Falaram suavemente, calmamente, com o ar de pessoas que tentavam salvar a face de ambos os lados. Não recusamos o casamento, mas temos uma lei que foi transmitida pelo nosso pai Abraão, que todos os homens da vossa casa sejam circuncidados, e então sereis um só povo conosco. Emo assentiu. Siquém parecia ansioso. Não viam nada de anormal, pois acreditavam que a paz tinha sido comprada pela proposta e que o falso afeto poderia reparar uma ruptura na honra. Nesse mesmo dia, a ordem foi emitida em toda a cidade. Todos os homens, desde o nobre príncipe ao ferreiro de rua, curvaram a cabeça em obediência. Os sons de facas a cortar, gemidos e gritos fracos ecoavam por todo o lado como o coro de algum ritual que ninguém compreendia. Chamam-lhe procedimento, uma cerimônia de casamento. Mas ninguém sabia que estavam a entrar no meio de um ritual de julgamento. No terceiro dia, toda a cidade estava paralisada. Dor, fadiga e ninguém era forte o suficiente para segurar uma arma. A porta da cidade estava entreaberta e os guardas gemiam à sombra. Entretanto, Simeão e Levi, cada um transportando uma espada, atravessavam o campo de cevada colhida, dirigindo-se diretamente para a cidade. Eles não disseram nada, não trouxeram uma comitiva. Só eles e as suas espadas, com uma única vontade: restaurar a honra da sua irmã com sangue. Caminharam por becos adormecidos, por casas abertas em confiança, por entre os gemidos suaves de homens imóveis. E então a primeira espada foi desembainhada, fria à luz da manhã, sem som de alarme. Ninguém teve tempo de fugir. Ninguém estava armado. A vingança começou, e ninguém sobreviveu para contar a história. Simeão caminhava à frente, os olhos como aço na noite. Levi seguiu-o, a sua mão agarrando o punho da espada como se fosse a sua própria veia. O portão da cidade estava entreaberto, sem guarda, sem obstrução. A cidade está a dormir, e este é o seu último sono. Ninguém gritou, ninguém fugiu. Apenas a lâmina da espada balançava para cima e para baixo, perfurando a carne cansada, pelo peito, pelo pescoço, pelos gritos sufocados que ainda não lhe tinham escapado da boca. As luzes apagaram-se. O sangue corria em longas manchas no chão de pedra. O cheiro a ferro impregnava o ar abafado. Cada casa, cada divisão, cada beco foi varrido. Nenhum homem sobreviveu. Não há ordem de rendição. Sem amnistia. Ninguém é poupado. O Palácio Real não é exceção. O rei Hamor foi morto no seu trono, entre tapetes feitos de fios de ouro. O príncipe Siquém, que tinha dito falsas palavras de amor a Diná, foi esfaqueado enquanto se ajoelhava ao lado da cama dela. E o seu sangue manchou o véu de seda roxa que ainda não lhe tinha dado. Ninguém lamenta. Ninguém foi enterrado. Só a escuridão testemunhou a fúria que foi acesa pela honra espezinhada e terminou com a lâmina inabalável. Quando o sol nasceu, a cidade de Siquém tornou-se um cemitério silencioso. Já não há música, já não há pessoas.
E no meio dessa morte, os dois irmãos levaram Diná para fora da cidade, com as mãos agarradas ao manto de Levi, o rosto pressionado contra o peito de Simeão, sem olhar para trás. Não levaram despojos, eles não festejaram. Apenas 3 figuras desapareceram no horizonte, e uma cidade tinha acabado de ser apagada do mapa de Canaã. Enquanto o sangue ainda estava seco no chão de pedra, enquanto o cheiro da morte ainda subia das paredes queimadas pelo sol, os outros filhos de Jacó, aqueles que não tinham pegado em espadas na noite anterior, chegaram à cidade de manhã. Ninguém os impediu. Não sobrou ninguém para os deter. Siquém ficou então sem nada além de cadáveres e propriedades. As casas estavam vazias. Os celeiros estavam cheios de cereais e os celeiros ainda estavam abertos. E assim entraram, como uma cheia que desce um vale após uma chuva intensa, recolhendo ouro, prata, jade, seda. Levaram burros, ovelhas, gado. Levaram tudo o que restava de uma cidade que antes se considerava inexpugnável. Entraram em cada casa, levando tudo o que puderam carregar. Rasgaram as cortinas bordadas e arrancaram os anéis dos dedos frios do morto. Não só a riqueza, levaram também os sobreviventes, mulheres, crianças, aqueles que tinham fugido para os cantos escuros, agora arrastados para fora como objetos sem vida. A cidade de Siquém, outrora um movimentado local de comércio, tornou-se uma mercadoria importante nas mãos de pessoas outrora consideradas nômadas humildes. No meio desta cena, Jacó ficou parado. Viu o seu filho regressar não só com Diná, mas com sangue, com despojos e com os olhos a brilhar de orgulho. Mas no seu coração não havia vitória, apenas medo. Jacob sabia muito bem que o que tinha acabado de acontecer não passaria por pó. Os cananeus não esqueceram. As cidades vizinhas não são cegas. E quando se espalhou a notícia de que uma pequena família hebraica tinha devastado uma cidade, feito prisioneiros e saqueado, a lâmina da vingança virou-se contra ele, e toda a sua família seria o alvo. Virou-se para Simeão e Levi, com a voz rouca, como um vento que sopra através de uma fenda na rocha. Fizeste-me odiar o povo desta terra. Se unirem contra nós, a minha casa será destruída, pois somos poucos em número. Mas as 2 crianças não baixaram a cabeça. Eles não pedem desculpa, sem arrependimentos. Apenas responderam com uma frase seca, como o último golpe de espada. É permitido tratar a nossa irmã como uma prostituta? E naquele momento, entre a vitória e a destruição iminente, entre a honra recuperada e a raiva insaciável, Jacob soube que já não tinha controle sobre o seu filho e não sabia se algum dia teria controle sobre o futuro. Jacob ficou a olhar para os despojos que os seus filhos haviam recolhido. Orou a Deus em Betel, lutou com anjos à noite e foi renomeado Israel. Mas agora, quando olhava para os seus filhos, não via qualquer promessa, apenas as consequências do sangue. Não podia negar que Diná fora humilhada, e não podia deixar de admitir que essa vingança, embora nascida de uma raiva justificada, ultrapassara todos os limites. Olhou para Simeão e Levi, que já não eram novos, mas 2 homens com escuridão nos olhos. Depois do massacre em Siquém, Jacó não pôde mais permanecer naquela terra. A sua reputação tornara-se fedorenta aos olhos das nações vizinhas. Os estados cananeus que podiam unir forças a qualquer momento para se vingarem. Mas antes que o inimigo pudesse chegar, Deus falou a Jacob, outra vez. Na escuridão do medo e do remorso não ditos, o apelo do Altíssimo ressoou. Levanta-te, vai a Betel e fica lá. Constrói um altar a mim, que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Jacob obedeceu, mas antes de partir, fez algo que nunca tinha feito antes. Voltou-se para a sua família, os seus criados, os seus filhos, e disse:
Tirem os deuses estranhos que estão no vosso meio, purifiquem-se e troquem de roupa. Reuniu todos os ídolos, brincos, os símbolos pagãos que existiam secretamente em sua casa, e enterrou-os debaixo do pinheiro em Siquém. Foi uma renúncia, tardia, mas sincera, como se quisesse livrar-se da culpa que se tinha colado às mãos dos filhos. E então, toda a caravana deixou Siquém. Eles não foram perseguidos. Deus pôs o terror nas cidades vizinhas, de tal modo que ninguém ousava tocar-lhes. Jacó levou a sua família na viagem, regressando ao lugar onde tinha conhecido Deus quando estava sozinho e a tremer. Em Betel, Jacó construiu um altar. Chamou ao lugar El Betel, Deus de Betel. Pois ali viu a escada dos anjos, onde o céu se abria aos que fugiam. Mas desta vez, já não estava sozinho. Veio para uma família, para um povo inteiro, carregando feridas não curadas e uma alma cheia de ansiedade. E lá, Deus lhe apareceu de novo. Não apenas um apelo, mas uma declaração clara. O teu nome já não será Jacó, mas Israel. Uma nação e um povo sairão de ti. Haverá reis na tua descendência. A terra que dei a Abraão e a Isaque também vos dou a vós. E mais uma vez, a aliança foi feita. No meio das ruínas, Deus lembra-se da sua promessa. Mesmo que as pessoas pequem, as suas intenções não mudam.